paz, irmã Nair, irmã Soraya, a paz, amadas, como vocês estão? Vamos aguardar, os irmãos estão entrando aí e a gente vai dar início ao nosso... Paz, irmã Nair, irmã Soraya, a paz, amadas. Vamos dar início aí à nossa live de hoje, um momento de comunhão, um momento de crescimento, um momento de nós ouvirmos a voz do Senhor através da palavra dele. Amém? Bom dia para vocês, irmãos. Vou guardar mais um pouquinho para a gente dar início, tá? Irmã Ana Paula, paz, irmã. Bom dia, Márcia, paz, minha querida. Bom dia. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá, irmãos? Para chegar pelo menos a 10 aí para a gente dar início a esse momento nosso aqui de comunhão, um momento de crescimento. Vamos acordar o pessoal aí, vamos falar com o pessoal da família para juntar esse momento aí em frente aí ao computador, ao tablet, ao celular, ou à frente da televisão, se for com a televisão Smart, dá para colocar na televisão aí. Então a gente vai estar aqui nesse momento tão maravilhoso, tão abençoador que a gente tem vivido aí nesses últimos dias, que apesar de o templo estar fechado, a igreja ela continua trabalhando, continua se envolvendo, e é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Há mais alguém? Quem acordou bem hoje? Quem entendeu que tá num dia aí abençoado aí hoje? Só levanta sua mãozinha aí, coloca a mãozinha, coloca amém aí. E se você acredita que hoje vai ser o melhor domingo de suas vidas, por que é o melhor domingo das nossas vidas? Porque Jesus está presente, né, irmãos? Então bota aí tua mãozinha aí, se você tá triste, chateado com alguma coisa, coloca aí também carinho de triste, que no final a gente vai estar orando e depois da live eu vou dar dando atenção para você melhor, na medida do possível, tá, irmãos? Aleluia. A Wanda, prima tá aí também, Maria Lima, a nossa irmã Patrícia, bom dia, igreja, a paz, irmã, a paz. Irmãos, eu estou muito feliz, irmãos, por tudo que está acontecendo aqui na igreja. Apesar de estarmos nesse momento de quarentena, nesse momento de reclusão nos nossos lares, seguindo as orientações dos nossos governos, é um momento que a gente está em comunhão, um momento que a gente está junto, muito mais junto agora com a nossa família do que estávamos antes. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Tem pessoas que estão falando, não, estou preso em casa, estou em quarentena. Não, ressignifica isso aí, começa a olhar e falar assim, pô, é um momento de eu estar com Deus, com o meu Senhor. Irmão Patrícia colocou que está muito baixo, não sei se é o problema. Coloca aí para mim se você tá, o som tá baixo aí, coloca aí se tá bom, de 1 a 10. 10 tá ótimo. 7 tá mais ou menos, 5 mais ou menos, 2, 3 tá ruim demais. Bota aí se o som tá legal para você de 1 a 10. Só pra gente fazer esse teste aqui para ver se tá legal, pra gente começar e embalar direto. Amém? Tá legal o som aí, irmãos?
A irmã Sora colocou 10, então. E irmã Patrícia, tem que ver aí o celular aí. Ou botar um fonezinho. Pega um fone, se tiver fone, bota no ouvido, acho que vai ficar legal. Às vezes o nosso celular é meio baixo mesmo, em algumas situações. Uma máxima que tá ok. Então vamos lá, irmão. Então, o nosso propósito hoje aqui, apesar da igreja estar fechada, a gente continua ainda adorando, buscando ao Senhor. A nossa fé, ela consegue nos contagiar e nos ligar num só corpo, irmãos. Então, nesse momento, nós estamos aqui. A igreja abriu essa oportunidade de estarmos falando do Senhor, falando do amor dele. E aí eu estou vendo a oportunidade das famílias estarem mais unidas, estarem juntas. Eu fico muito feliz na live passada, pessoas que muito tempo eu não via, no domingo de manhã na igreja, estavam participando da live. E a ideia é a gente juntar essas pessoas para na hora que voltarmos, irmãos, voltarmos embalados pelo mover do Espírito Santo de Deus e unidos ali fazer a obra do Senhor de uma forma tremenda e poderosa. Amém? Então, aí isso melhorou, não melhorou, irmão. Tá 7 tá legal. Tá legal. Vamos orar primeiro, vamos fechar nossos olhos nesse momento, agradecer ao Senhor. E esse irmão Zane colocou 10, então eu acredito que o som tá legal. Então vamos orar, feche os teus olhos onde você estiver, junta aí com os seus familiares, dê as mãos a eles nesse momento e vamos orar ao Senhor. Soberano Senhor e eterno Deus, Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Apesar, ó Pai, da distância, nós nos unimos, ó Pai, através de um só coração, de uma só fé, Pai. Que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor possa gerar neste momento, ó Pai, o crescimento necessário para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu estou muito feliz porque, como nós falamos, a igreja ela está parada, o templo está parado, está fechado. Mas a igreja que somos nós, o corpo do Senhor, quando nos reunimos, ainda continua ativo. E eu quero que isso que eu vou falar agora sirva de exemplo para muitas pessoas. Eu tenho acompanhado o nosso ministério, o Ministério Kids. Irmãos, como tem sido maravilhoso o Ministério Kids. Essa semana, acho que essa semana, lançaram um desafio, irmãos. Ele, apesar de não estar também se encontrando com a igreja no todo, eles estão marcando desafios pela internet, pelo WhatsApp. Criaram um grupo e eles começaram a fazer desafios, fazendo o que? O engajamento das crianças para continuarem a buscar a Deus e continuarem a orar. Então fizeram essa semana, eu achei interessante, irmãos, um desafio. Fizeram um copinho, um potezinho, mais ou menos desse tamanho assim, e nesse pote eles escreveram, fizeram o pote da oração. Todo dia pela manhã, ou de manhã ou de tarde, eles colocam ali o nome ou o pedido de oração que eles querem fazer durante o dia. E quando vai chegando no final do dia, eles pegam esses pedidos e oram por eles. Eu achei interessante, irmãos, porque isso motiva as crianças a não ficarem somente vendo televisão ou brinquedos, alguma coisa, não. Eles estão atuando mesmo, orando, clamando. Irmãos, eu vi maravilhoso. Eu vi os vídeos ainda, eles mandando para o Ministério Kids. Eu vou depois juntar esses vídeos, irmãos, e vou colocar lá no grupo da igreja. Vou fazer um vídeo bacana e vou colocar lá no vídeo da igreja para a gente enxergar direitinho o que eles estão fazendo. Então, eles estão fazendo um pedido de oração. E toda semana, o Ministério Kids ele coloca o quê? Um desafio para eles, para que eles venham cumprir durante a semana esse desafio. Irmãos, que maravilhoso tem sido, como tem sido impactante. Alguns irmãos não estão nesse grupo, então não estão vendo. Mas eu estou assistindo, irmãos, eu estou maravilhado, maravilhado. E aí a gente tem feito aqui também na igreja, aqui em casa, aqueles cultos devocionais, culto doméstico. E o último que a gente fez, quem estava responsável por trazer a palavra foi a minha filha Isabela. E, irmãos, eu fiquei impactado, irmãos, porque ela preparou o sermão dela, ela preparou o estudo dela, ela fez um esboço, irmãos, ela fez um esboço. E eu fiquei tão maravilhado, irmãos, porque eu vi a preocupação, o carinho, a responsabilidade. E eu entendi que ela não estava fazendo de qualquer forma, ela estava fazendo com excelência
aquilo que Deus colocou no coração dela. Irmãos, foi impactante esse culto doméstico aqui em casa. E eu quero mostrar para vocês agora o esboço dela. Olha a letrinha dela aí. Tá enxergando? Aqui. Ela fez um esboçozinho. E eu quero falar um pouquinho para você o que ela escreve aqui. Deus está nos chamando. Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E nós vamos fazer coisas maravilhosas através da vontade dele. Mas Deus prefere que nós sejamos alguém que crê no nome dele. E é bom. Não só faça alguma coisa boa, mas ele quer que sejamos como seus filhos amados. E esse aqui foi o sermão que ela deu, o estudo que ela deu, e foi maravilhoso, irmãs. Queria que você também estimulasse a tua criança, o seu adolescente também, a nesse momento devocional eles darem o estudo. Coloca ele para dar o estudo, tira foto aí, coloca lá no grupo da igreja. É uma forma de a gente dinamizar nossa fé através dos nossos filhos, através da nossa família. Chama aí o teu filho, a tua filha, ou você mesmo, ou a sua esposa. Começa agora a estimular ele a também estar fazendo isso, irmãos. Amém? Então, o Ministério Kids está nota 1000, irmãos. Nota 1000. Que a gente possa também, da mesma forma como as crianças, estar motivado também. Ao invés de ficar propagando, ao invés de nós estarmos propagando o medo, propagando o desespero, propagando essas informações fakes, às vezes, do coronavírus, do Covid-19 e outras tantas outras mazelas que a gente tem transferido aí através do WhatsApp, do Facebook, que a gente possa estar nos aplicando a fazer a vontade do Senhor, a estar propagando o amor e o poder de Deus. Então, faça esse culto doméstico na tua casa, coloca o teu adolescente, a tua criança, o teu filho, para estar participando também desse momento tão maravilhoso e abençoador, tá? Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo muito interessante que tocou ao meu coração com relação aos dias de hoje. E a gente tem visto as dificuldades e o desespero de muitas pessoas, irmãos. Do quarta-feira nós falamos sobre a família, não foi? E como ser uma família abençoada, como ter uma família abençoada. E a gente falou, foi tão maravilhoso, irmãos, naquele momento. Pena que o finalzinho do vídeo, a internet ficou ruim, a gente não conseguiu se comunicar mais. Mas eu orei por todas as pessoas que participaram. Eu orei também lá no grupo da igreja, do Zap. Eu fiz a oração lá pelas famílias, orei pelos nossos governadores. E a gente encerrou naquele momento assim, de uma forma, não na live, mas de uma outra forma que Deus permitiu. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, irmãos. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu quero perguntar para você uma coisa importante. O que te traz medo hoje? Eu quero começar esse estudo te perguntando, o que te traz medo hoje? Coloca aí no comentário aí. O que te traz medo hoje? Vai colocando no comentário aí, irmãos. O que hoje te traz medo? Entraram vários irmãos aí. Eu não comentei, né? Sempre falo o nome das irmãs. A Luciana tá entrando agora. Eu vi a irmã Lourdes. Tem mais gente aí que passou que eu não vi, irmãos. Estava falando, estava empolgado ali aqui com o Ministério Kids. E eu não tive. E eu não consegui ler. Mas a pergunta é essa, irmãos. O que hoje te traz medo? Queria que você colocasse aí no comentário. O que te traz medo hoje? Do que você tem medo hoje? Coloca aí no comentário. Como a gente sempre fala aqui, é um momento de nós darmos um estudo, um momento de nós estarmos dando uma palavra, mas como a gente está distante, está em forma online, eu decidi, nesse momento, a gente está fazendo essa interação. Que aí eu entendo que quando você fala, quando você se expressa, você cresce, você aprende, você amadurece. Então eu estou dando essa oportunidade para você também estar falando nesse momento, dizendo, digitando aí nesse momento. O que te traz medo hoje? Pode colocar aí, irmãos. Estou aguardando você. O que te traz medo hoje? Amém?
Estou aguardando os irmãos. O que hoje te traz medo? O que hoje traz ansiedade para você, preocupação, insegurança? Hein, irmãos? Coloca aí para a gente dar início a esse momento de comunhão, a esse momento de edificação. Amém, irmãos? Estou aguardando os irmãos. Coloca aí no comentário aí, ó. Digita aí o que hoje te traz medo, o que hoje você tem medo. Tem pessoas, por exemplo, que tem medo de pegar enfermidade com esse coronavírus. Tem gente que tem medo de perder a família. Então bota aí no comentário o que você tem medo hoje. Amém, irmãos? Isso. Enquanto os irmãos estão colocando aí, vai dando aquela curtida aí na live aí. Se inscreva também no canal na fanpage da igreja. Já tô falando canal já, tá vendo? Quem sabe futuramente a gente pode ter um canal aí de comunicação aí no YouTube ou alguma outra plataforma aí. A irmã Ana Paula colocou incerteza na economia do nosso país. Isso. O que te traz medo agora nesse momento? Coloca aí. Amém, irmãos? Vou dar seguimento. Eu queria que os irmãos estivessem participando também, junto aí com a gente aí. O que hoje traz medo para você? O que hoje te deixa medo? A irmã Graça, o meu medo é ficar com crise de asma, mas estou com muita fé em Deus. Amém, amém, irmã. Isso aí. A irmã está participando. Mais alguém aí, irmã? A irmã Graça, eu colocou também. E aí? O que te traz medo hoje? Hein, irmãos? Então, vou dar continuidade. Por que eu começo esse momento de palavra aí? No servo de Deus não podemos ter medo, porque Deus é quem cuida de nós. Ok, irmã? O que acontece, irmãos? Porque eu já iniciei esse estudo falando sobre medo. Porque a palavra medo, irmãos, é a palavra ênfase que nós vamos dar hoje. Porque muitas vezes a gente não entende o significado da palavra medo e aí nós temos interpretações erradas sobre o medo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com os irmãos. Eu estava vendo algumas pesquisas, alguns livros e algumas revistas que eu tenho. E eu vi que há pouco tempo atrás a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela divulgou que 20% da população mundial sofre de ansiedade. 20%, irmão. Sabe o que significa isso? A população hoje mundial ela passa de 7 bilhões. Então, vamos colocar uma base de 7 bilhões. Se fosse realmente hoje 7 bilhões, seriam aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, irmãos. Não, desculpa. 1 milhão e 400 pessoas, irmãos, com problema de ansiedade. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Parou para pensar? Desculpa, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Eu não vi aqui quem colocou, irmão. Vamos ver aqui. Irmã Rosemary. Minha preocupação é não estar cumprindo o ID de Jesus, pois estamos tão preocupados com outras coisas. Esse é o medo da nossa irmã. Irmã Selma está assistindo, irmã Creuza, um abraço, irmã. Irmã Selma, minha mãezinha, né, tá aí assistindo também. Uma benção na minha vida. Sem ela eu não estaria aqui, tenho certeza. Irmãos, coloca aí o medo aí. O que te traz medo? Essa é a pergunta inicial que nós fizemos. Então, por que a gente começou fazendo essa pergunta? Porque nós entendemos através de pesquisas da Organização Mundial de Saúde que a população mundial, que é 7 bilhões de pessoas,
pelo menos 20% dessa população ela está passando por ansiedade. Isso equivale a 1,4 bilhão de pessoas. Você está entendendo? Olha a quantidade de pessoas que estão sofrendo hoje de ansiedade. E o que significa isso? Significa que pessoas estão sendo dominadas pelo medo. Tá entendendo? Essas pessoas que sofrem de ansiedade hoje, muitas delas são controladas pelo medo. E o medo vai ocasionar nelas o que? A depressão, síndrome do pânico e tantas outras síndromes e doenças psicossomáticas na vida do ser humano. São dores que muitas vezes afetam a alma. Então, olha só a preocupação. Então, a ideia hoje é nós entendermos muito bem isso, a questão do medo. Hoje nós vamos falar sobre as duas faces do medo. As duas faces do medo. Vamos apresentar como o medo pode ser benéfico para a nossa vida, a primeira face, e a segunda face, como ele pode ser extremamente destrutivo para a minha vida e para a sua vida. Abra lá sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Abra tua Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eu quero compartilhar essa palavra com você agora, tá? Dá um tempinho aí. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eu quero compartilhar essa leitura com você agora, que eu quero que você foque na palavra medo. E o que esse medo ele gera dentro da nossa vida se ele nos controlar. Amém, irmãos? Vou beber uma água aqui, enquanto os irmãos acham aí. Quem for encontrando, coloca amém, tá? Coloca amém aí, quem for encontrando o texto. 1 João, capítulo 4, versículo 18. A irmã Patrícia colocou aí, ó. O meu medo é ver o meu filho, Vitor, e meu marido não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E as demais pessoas que conheço da minha família e amigos. Então esse é o medo da nossa irmã Patrícia. Rafael, ó. Rafael, glória a Deus, Rafael. Deus abençoe, meu querido. Rapaz, tão longe, mas estou junto. Estamos juntos sim. Uma única fé em Cristo Jesus. Somos um corpo agora, tá? A pergunta que eu fiz aqui no início desse devocional, desse momento nosso de comunhão, é o que hoje traz medo para você? E aí a gente viu alguns irmãos colocando aí alguns medos que aparecem na sua vida. E aí a gente falou também por que essa preocupação? Porque a Organização Mundial de Saúde diz que 20% da população mundial sofre de ansiedade. O que significa isso? Que 20% de 7 bilhões de pessoas estão hoje sendo controladas pelo medo. Você está entendendo? Através dessa pesquisa. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão do medo. E esse medo, irmãos, ele tem duas faces. E aí a gente precisa entender essas duas faces para que a gente possa organizar e também gerenciar essa questão do medo na nossa vida, ok? A Ellen colocou aqui, minha esposa linda e abençoada. Cadê? Não estou enxergando, irmão. Há temor antes de perfeito amor, lança fora o temor, porque o amor consigo pena. Escreveu o versículo aqui, ó. Os irmãos que não encontraram o versículo, a Ellen já colocou aqui já. Roberta, paz, irmã. Então, ó, vamos lá. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha só o que ele está falando, irmãos. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos ler novamente esse texto? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, é muito claro esse texto hoje para mim e para você. Que o medo, irmão, ele nos paralisa. Se nós deixarmos, se nós não entendermos o significado desse medo, não saberemos como lidar
ou gerenciar esse medo. E aí é que está o grande problema, o medo começa a dominar a nossa vida. Então, o primeiro medo que eu quero falar com você é a primeira face desse medo. É o medo negativo. Esse medo negativo, esse medo extremamente destrutivo para mim e para você. É o medo que a palavra está falando aqui. É um medo que não vai deixar você crescer. É um medo que não vai deixar você viver coisas novas. É um medo que vai realmente levar a sua vida a um fracasso. Ok? Então, mais uma vez, irmãos, eu peço para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14, versículo 30. Eu quero ver você participando. Se você estiver no aplicativo, se você estiver no celular, no tablet, ou no computador, ou na Bíblia mesmo da tua casa aí, pega ela e abre ela aí agora, lá em Mateus 14, versículo 30. Eu vou abrir a minha aqui também e vamos nos encontrar lá em Mateus, tá? Mateus capítulo 14, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. Ou melhor dizendo, digita amém. Ok? Então na guarda aqui, irmãos. Primeiro colocar amém aí, eu vou fazer a leitura. Amém ou não amém? Amém, irmão. Aí colocou ali. Então vamos fazer essa leitura, irmãos. Mateus capítulo 14, versículo 30, tá? Diz assim, ó. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Quem foi que falou essa palavra aqui? Coloca para mim. Quem que gritou aqui na hora que salva-me? Bota aí se você está acompanhando. Quem está gritando aí, salva-me? Amém. Amém. O texto que nós lemos está escrito lá, 30. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Quem foi que gritou aí, salva-me, Senhor? Coloca para mim aí, se você sabe aí. Quem escreveu aí? Quem que ficou com medo e gritou, salva-me, Senhor? Amém, amém. Isso, irmãos. Coloca para mim aí no comentário. Coloca no comentário aí. Quem foi que gritou aí? Salva-me. Hein? Quero que você participe, irmãos. Vamos falar na igreja um de cada vez. Os irmãos estão muito apressados. Amém, irmãos? Coloca aí. Quem foi que gritou ali? Salva-me. Isso, a Rafael colocou Pedro. Amém. Haroldo tá aí também com a gente aí, ó. Tio nosso, Pedro Ana Paula. Beleza, foi Pedro que falou, salva-me. E ele falou salve-me por quê? Porque ele estava afundando. Por que estava afundando? Porque ele estava com medo. E por que ele estava com medo? Porque o vento veio contra ele. Pedro teve medo porque ele olhou para o vento, ele sentiu o vento e aquilo gerou um sentimento de medo dentro dele e fez ele submergir. O problema, irmãos, o que eu falo sempre, não é o medo. O problema não é o medo. O problema é esse medo tomar conta de você. O problema é esse medo, irmãos, é dominar você. Todos nós temos medo. Alguns de uma intensidade maior, outros de uma intensidade menor. Todos nós temos medo de alguma coisa, de alguma coisa a gente tem medo. Nós colocamos assim, aqui a irmã colocou, eu tenho medo do desemprego, da economia do nosso país. Eu tenho medo do meu esposo não aceitar Cristo. Eu tenho medo de perder a minha esposa, o meu esposo, meus filhos. Eu tenho medo de tempestades. Eu tenho medo de trovões. Todos nós temos algum tipo de medo. Mas aqui, irmãos, que eu estou falando para vocês, a base desse texto aqui, não foi o Pedro ter medo, mas foi deixar o medo dominar a sua vida. E quando o medo domina a sua vida, a tendência é o quê? Te afundar. Faz sentido isso para você?
Se faz sentido, coloca um sim aí. Medo, todos nós temos o medo. Alguns mais intensos, outros menos intensos. Mas o problema aqui não é o medo. O problema aqui é o quanto esse medo domina a sua vida. A irmã Conceição tem medo disso, tudo que está acontecendo. Então, existem vários tipos de medo. Então, existe o medo, é a face negativa desse medo. Essa primeira face que a gente está falando. Essa primeira face que a gente está falando sobre o medo, ele está dizendo para mim o seguinte, para mim e para você, que o medo, ter medo, todos nós temos algum tipo de medo. O que não pode acontecer é que esse medo domine a nossa vida. Esse é um problema que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve medo da tempestade, mas esse medo controlou a vida dele, dominou a vida dele, e por isso ele afundou. Quem deixa o medo dominar o seu coração e a sua vida e a sua mente, e a sua fé e a sua esperança, você começa a afundar. Você está entendendo? Faz sentido isso para você? Coloca aí sim, se faz sentido ou não. E a gente vai falar um pouquinho mais, tá? A Cristiane está entrando aí. A Paula falou que faz sentido. Alguma coisa a gente sente medo, irmão. Não adianta falar que é impossível a gente, como seres humanos, ainda falhos, ainda pecadores, a essência pecaminosa ainda, a gente achar que a gente não vai ter medo de nada. A gente tem medo de algumas coisas sim. O que diferencia é o quê? É o quanto esse medo domina a minha vida. Esse medo domina a sua vida? A Ellie colocou, faz sentido o que eu estou falando. Então, o medo domina a sua vida? Se ele domina a tua vida, ele é prejudicial. Ele vai trazer problemas gravíssimos para a tua vida, ok? Medo todos nós vamos ter e temos, ok? Então, qual é a consequência de ter esses medos dominando a nossa vida? Qual é a consequência disso? Quais são as sequelas desse medo dominar a nossa vida? Nós vimos que na vida de Pedro foi ele afundar. Então, quando ele teve medo e o medo dominou a sua mente, o seu coração e a sua fé, ele começou o quê? A afundar. Então, quais são as consequências desse medo nos afetar hoje? Conceição, quando alimentou a nossa fé, o medo morre de fome, Max Lucado. Isso aí é verdadeiro. A gente vai sempre ter medo de alguma coisa. Só que o medo não consegue dominar o nosso coração e a nossa vida quando a fé ela é alimentada dentro de nós. A irmã Roseli colocou faz sentido. A Soraya colocou faz sentido. Amém, amém. A irmã Maria colocou aqui, sim, tenho medo de morrer sozinha aqui em casa. Não, irmã, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai ser arrebatado com o Senhor. A gente vai morrer não. Amém? Vamos arrebatar todo mundo junto com o Senhor. O medo impede as bênçãos de chegar a gente. E isso, com certeza. Estamos participando junto, eu e Fernando. Irmã Rosana está falando que está o Fernando e ela juntinhos. É o casal aí. Casal líder do nosso ministério de casais. Está aí o nosso presidente dos casais, o irmão Fernando. Segue o líder, né, Fernando? Segue o líder. Então vamos lá, irmãos. Quais são as consequências de ter esse medo dominando a nossa vida? Primeiro, esse medo faz a gente ver coisa que não tem. Já reparou quando a pessoa tem medo, ela começa a enxergar coisas que não enxergava antes? É igual o que está acontecendo hoje. A gente está vivendo um momento desse coronavírus em que as pessoas estão com medo e com medo muito grande, estão dominando a sua vida ao ponto das pessoas enxergarem e acreditarem naquilo que não existe. Que não existe. E as pessoas ficam desesperadas. Pessoas que começam a ver reportagens de manhã, de tarde, de noite e só está enxergando e só está vendo coisa negativa. E o que vai acontecer no final desse dia? Essa pessoa está desesperada. Aquilo que era um problema e é um problema de saúde, ela se torna o quê? Uma prisão para essa pessoa. Uma prisão. Então as pessoas começam a enxergar aquilo que não tem naquilo ali. Você quer ver um exemplo? Abra sua... A Ana Paula colocou: o medo paralisa, deixamos de crescer quando o medo nos domina, impedindo de desfrutar das bênçãos do Senhor. Verdade. Olha só o que eu vou falar para você. Escreve essa frase aí. Existem muitas pessoas que não estão vivendo os sonhos de Deus porque estão vivendo os seus medos. Escreve isso aí.
Existem muitas pessoas que não estão vivendo os sonhos de Deus porque estão vivendo os seus medos. Abra a tua Bíblia aí, lá no próprio Mateus aí que a gente estava lendo agora, Mateus 14. Lá em Mateus 14, versículo 26 agora. Nesse texto que a gente estava lá em Mateus 14, a gente já tinha lido sobre Pedro. Então só voltar um pouquinho, a gente leu o 30, agora vamos ler o 26, tá? Diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha só, Mateus 14, versículo 26. Aqui, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. O que esse texto mostra para você hoje? É que a gente acabou de falar, o medo ele traz algumas consequências. E uma das consequências que ele traz é fazer você enxergar aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro, ok? Aqueles discípulos estavam no barco e quando viram Jesus vindo sobre as águas, não o reconheceram. E aí a visão deles foram de alguma forma alterada através do sentimento medo que eles tinham. Então o medo fez eles enxergarem que era o quê? Um fantasma. E gritaram de medo, o texto fala, irmãos. Por quê? Porque o medo fez ele enxergar aquilo que não era real. Aquilo que não tem. Era para eles naquele momento enxergarem o quê? Jesus, o mestre, o Senhor da vida deles. Só que o medo fez eles enxergarem outra coisa. Muitas vezes, irmãos, o medo tem feito isso com a gente. Se o medo dominar a sua vida, você vai começar a enxergar algo que não existe. Porque a nossa mente ela começa a criar peça. A nossa carne ela começa a criar ilusões dentro de nós. Nos fazendo o quê? Paralisar, parar, ter medo, não contribuir para as coisas de Deus, não contribuir para a minha vida, para o meu crescimento. Por quê? Porque a gente começa a enxergar o que não existe. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos olharam, viram aquele homem vindo sobre as águas, não reconheceram e a mente deles enganou eles, gerando o que? Medo, achando que era o que? Fantasma. A segunda coisa, o medo traz insegurança. Alguns irmãos já colocaram aí. Quando deixamos o medo dominar, precisamos primeiramente fortalecer nossa fé em Deus. É verdade, irmãos. Eu vou falar isso daqui a pouco. Eu falo isso daqui a pouco. O medo ele traz o quê? Insegurança, desespero. Lá no texto no versículo 4, que a gente viu lá em 1 João capítulo 4, no versículo 8b, diz o que? O medo produz o que? Tormento, desespero. Você está entendendo, irmãos? O medo ele traz desespero para o nosso coração. A gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue colocar o pé no chão. Por quê? Porque as informações, as fake news, a pressão das pessoas falando, nos levam a ter medo descontrolado. Descontrolado. Você quer ver um exemplo? Eu estava vendo uma reportagem, acho que foi essa semana, eu estava vendo uma reportagem que um doutor, um especialista, ele estava falando sobre essa situação toda que estávamos vivendo. E ele falou assim, poxa, as pessoas elas estão perdendo a noção da realidade. Ele falou assim, poxa, eu estava fazendo uma entrevista e uma mulher falou que ela gastou aquele vidrinho de mais ou menos uns 200 ml de álcool em gel vendo um filme. E ele falou assim, como que uma pessoa consegue gastar um vidrinho de 200 ml assistindo filme? E ela falou, não, porque tá assistindo filme, e aí toda hora eu pegava e colocava o álcool na mão e passava álcool na mão. Daqui a 5 minutos colocava de novo mais álcool na mão. E daqui a pouco colocava mais álcool na mão. E depois eu pegava meu filho e colocava álcool na mão dele. E depois eu colocava álcool na mão do meu esposo. O que aconteceu com ela? Ela deixou o medo dominar a vida dela. Olha só como que é ruim. Então ela começou a ela começou a enxergar que a todo momento ela poderia ser contaminada. E não é real. Os especialistas estão falando a todo momento, irmãos. Você vai na rua, voltou para casa, lava a mão
sabão e detergente ou álcool em gel. Mas se você está chegando em casa, é tirar o sapato, tirar aquela roupa que você utilizou na rua, bota para lavar, lava suas mãos com detergente e água, esfrega bem, eles explicam como que faz toda a limpeza e pronto, você está em casa ali, você está seguro. E aí a pessoa está com tanto medo, o medo está dominando tanto a vida dela, que ela começou a passar álcool em gel toda hora, em 5 minutos, nela e na família. Então isso mostra o quê? Que ela está enxergando aquilo que não é real. Aquilo que ela está chegando além do que é real. Então tem os procedimentos, tem as orientações. O que a gente precisa é tomar cuidado, irmãos. Então o medo não pode nos dominar de tal forma que nós possamos enxergar algo a mais, termos desespero. O medo paralisa. Sabia disso? O medo paralisa os nossos talentos. Os nossos talentos. Abra tua Bíblia lá em Mateus 25. Olha lá, a irmã Conceição colocou aqui assim: diante do medo, os dois discípulos de Jesus taxativo: coragem, não tenha medo, sou eu. Reclame peças. Quem é esse aqui? Ah, irmã Cláudia, irmão Luiz. Que chique, reclame peças. Rapaz, meu. Olha lá, vou colocar aqui. O meu medo é roubar os sonhos, destrói a esperança. O medo rouba os sonhos, destrói a esperança e impede de viver. Ok? Isso aí mesmo, mano. Então vamos lá. Quais são as consequências da face do medo negativo? O medo destrutivo. Nós estamos falando sobre isso. Então nós falamos algumas coisas que acontecem e eu quero finalizar com essa primeira face aí, dizendo que o medo tem poder de bloquear os nossos talentos. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, tá? Mateus capítulo 25. Abra aí na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 diz assim, ó, irmãos. Capítulo 25, versículo 24 e 25, tá, irmãos? Mateus 25, versículo 24 e 25, tá? A gente vai comentar sobre isso aqui daqui a pouco. E chegando por fim, chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceivas onde ninguém semeaste, ajunta onde ninguém espalhaste, receoso, quer dizer, com medo, escondi na terra o talento aqui tens o que é teu. Aqui tens o que é teu. O que nós vemos aqui? Esse servo aqui, ele recebeu um talento. E o medo dele foi tão grande que ele não garinjou, não multiplicou esse talento. Pelo contrário, o medo fez ele paralisar. Ele pegou o talento dele e jogou debaixo da terra, enterrou. E quando o seu senhor voltou, ele entregou aquele talento. Ele falou assim: eu não multipliquei, eu não produzi, eu não fiz nada, eu fiquei bloqueado. Sabe por causa de quê? Por causa do medo de que o senhor não gostasse ou não aprovasse. Então o medo, ele paralisa o nosso talento. Existem pessoas, irmãos, que estão assim, infelizmente. Então pessoas que estão, que às vezes são ativas na igreja ou não são ativas na igreja, mas está falando assim: ah, eu não estou evangelizando por causa da crise, por causa do coronavírus, por causa da enfermidade. Eu estou com medo. E aí eu não posso ir na casa das pessoas, eu não posso fazer evangelismo na praça, eu não posso entregar folheto na rua, eu não posso participar de uma célula. Então, não posso fazer nada. Olha só a mentalidade da pessoa. Ela acredita que ela não pode fazer a obra do Senhor e desenvolver o talento dela. Por quê? Por causa do coronavírus, por causa do quê? Desse momento de reclusão. E aí ela acaba o quê? Paralisando o seu talento. Não faça isso, irmãos. Não justifique você estar fazendo a obra do Senhor por causa do coronavírus. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui que estão me ouvindo hoje, nessa semana, orou por alguém? Ou seja, da sua família, ou seja, pela sua família ou algum vizinho, algum amigo, algum conhecido ou pela alguém da sua igreja. Quantas pessoas você orou?
Depois que você orou, você ligou para essa pessoa? Você falou assim, minha irmã, meu irmão, olha, hoje Deus tocou no meu coração de orar pela minha família e incluir a sua família, incluir a sua vida na minha oração. Sabe o que você está fazendo, irmão? Você está despertando a fé da outra pessoa. Você está orando por ela, você está intercedendo por ela. Há um mover espiritual acontecendo nesse momento e você está sendo usado por Deus para comunicar isso para ela, para ele. Quantas pessoas hoje que você orou essa semana e quantas pessoas você ligou para falar que estava orando por ela, que estava preocupado com ele, que estava intercedendo a Deus que Deus estivesse protegendo a sua família? Hein? Essa é a grande pergunta hoje. Não precisa responder no comentário não, tá, irmãos? Mas é um momento de reflexão. É um momento de você olhar para dentro de si e falar assim, será que eu estou dando justificativa para não fazer a obra do Senhor? Você quer ver uma coisa simples, irmãos? É no momento de crise que nós crescemos, sabia disso? É no momento de crise que nós desenvolvemos. Você quer ver um exemplo? A minha vida, eu falo de mim. Eu sempre tive dificuldade de falar em frente a uma câmera, de falar em frente de uma câmera. Eu sempre tive dificuldade de fazer vídeos. Eu sempre tive dificuldade, irmãos, de falar em público. E aí chegou o momento da crise que a gente não está na igreja. E eu amo, irmão, expressar o amor, expressar o poder de Deus. E aí quando eu olhava para a câmera, irmãos, eu travava. Mas nesse momento de crise, nesse momento, a irmã Ana Paula colocou aqui que orou e ligou. E olha o testemunho dela aqui. E Deus operou tremendamente. É isso que acontece, irmãos. Eu liguei para várias pessoas, eu mandei zap, eu mandei áudio. Aqueles que eu não consegui falar, eu liguei. Irmãos, foi tremendo esse momento. As pessoas não esperavam que eu ligasse para ela ou ligasse para ele para falar que eu estava orando, estava intercedendo pela sua família. Você está entendendo, irmãos? Eu tive a oportunidade de fazer isso na igreja, com algumas pessoas da igreja. Não consegui falar com todos. Alguns eu mandei áudio que eu não estava conseguindo ligar. Mas outras pessoas que não estão no grupo da igreja, que não estão no nosso contexto da igreja, eu liguei, eu falei que estava orando, e foi tremendo, irmãos. As pessoas não esperavam isso. Acho que elas desligaram o telefone e esqueceu aquilo ali? Não. Com certeza, aqueles irmãos, aqueles amigos meus, aqueles meus familiares que ouviram essa mensagem, que falaram comigo no telefone, irmãos, eles foram impactados. Pelo menos eles refletiram sobre aquele momento que a gente falou junto. A irmã Eli colocou aqui, eu orei, também mandei mensagem. Então, irmãos, essa desculpa, essa justificativa de que você não está fazendo a obra porque você está em quarentena, que você não pode visitar, que você não pode estar na igreja, que você não pode estar indo visitando, que você não pode estar jogando panfleto, irmãos, não tem justificativa, caiu por terra já. Olha lá, Mateus, irmão Conceição. Mateus relata essa história e ajuda a comunidade a entender que Jesus é presença real, vivificante, fortalecedora, libertadora na minha comunidade na hora da dificuldade. É isso mesmo. Se a gente está passando por uma dificuldade, a irmã Rosemary está colocando isso aí, divulgando os cultos online, tá vendo? A irmã Rosemary está colocando aqui que ela mandou mensagem e enviou os cultos. Uma forma de você evangelizar o quê? Mandando esse link aqui dos nossos cultos online para os seus amigos, para assistirem também. É o que? Uma forma de evangelizar. Então, irmãos, experiência minha, como eu estava falando aqui. Eu travava na câmera. E eu falei assim, não, eu não vou travar. A gente não está se reunindo na igreja, mas de alguma forma eu tenho que expressar o amor do Senhor, eu tenho que expressar o desejo do Senhor na minha vida, que é o que? Evangelizar, falar do amor dele, expressar o perdão e a salvação que vem de Deus. Então o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ter que superar os meus limites. E o que eu fiz? Eu tive que me reinventar. Eu tive que falar assim, não posso continuar da mesma forma que eu estou, eu tenho que me reinventar. Então eu comecei a fazer essas lives aqui, irmãos. Essas lives aqui eu estou fazendo aqui, não é porque eu tenho prática, porque eu conheço, porque eu sei, não, irmãos. Eu tive que pesquisar, eu tive que perguntar algumas pessoas como faz e tomar coragem para fazer isso aqui, irmãos. E aí, irmãos, hoje a gente está fazendo essa live aí. Então, é uma forma de você se reinventar em meio à crise.
Eu quero fazer a obra do Senhor, eu não consigo ir na casa das pessoas, eu não consigo estar aí na igreja. O que eu posso fazer hoje? Eu posso ligar para essas pessoas, eu posso fazer um vídeo para essas pessoas, eu posso mandar um áudio para essas pessoas, eu posso estar falando com essas pessoas pela internet. Você está entendendo? Você está entendendo, irmãos? Então, temos que fazer a obra do Senhor e continuar fazendo. Então, é necessário a gente estar realmente, irmãos, vencendo esse obstáculo. A gente não pode deixar que os nossos talentos sejam enterrados. Existem pessoas aí que têm grandes talentos, estão enterrando o talento deles. Por quê? Porque estão na crise. E aí coloca na sua mente, no seu coração, que não podem fazer nada, que não podem se envolver, que não podem trabalhar. Aqui a nossa irmã Rosemary colocou aqui: não sou da amada igreja, trabalho na creche perto de vocês. Amém, irmã. Amém. Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe a sua vida aí, te ilumine lá na sua igreja também. Eu não sei se você está frequentando a igreja, se você não está, mas Deus tem um propósito lindo na tua vida, tá? E a gente está junto aí. Quem a gente puder estar ajudando a irmã, a gente vai estar ajudando de alguma forma, tá? Então, irmãos, eu liguei para algumas pessoas, mandei áudio, mandei zap para algumas pessoas. Por quê? Para demonstrar o meu carinho, o meu amor. E realmente eu estava orando por aquelas pessoas, irmãos. Então, o que você tem feito hoje? Você tem paralisado o seu talento? Aquilo que Deus tem dado para você? Será que você tem se limitado a fazer bolo, a fazer comida, a varrer a casa, a arrumar a casa? Ou de repente só fazer o culto doméstico? Não, irmãos, você pode ir muito além disso. As paredes não podem limitar a sua fé. Nós falamos isso muito na igreja. As paredes, o teto não pode limitar o cristão. O cristão não está limitado a espaço. Sabe por quê? Porque nós vivemos um Deus infinito, um Deus ilimitado. Amém? A gente está orando aqui hoje e Deus está operando lá. A gente está orando aqui hoje para uma pessoa que está enferma e Deus está curando lá naquele leito de hospital. Então por que você está limitando o seu talento? Você está limitando a tua fé? Você está limitando o agir de Deus através da tua vida? Então é hora de mudar, é hora de crescer, é hora de amadurecer, é hora de se reinventar na obra do Senhor. Isso, ó. Aí ele colocou aqui: já trabalhamos juntas. Aí ele trabalhou com ela. É isso mesmo? Aí ele trabalhou. Aí a irmã Patrícia já aproveita a oportunidade, né, irmã? É isso mesmo. Vem nos visitar quando normalizar. Será uma bênção. Vai ser uma bênção mesmo, irmã. Deus abençoe a sua vida. Amém. Ela da Pibes junto Conjunto São Pio, Pastor Silvio. Conheço o Pastor Silvio, sim, uma bênção. É a bênção do Senhor, aquele homem de Deus. Deus abençoe aí o ministério do Pastor Silvio e toda a sua igreja, tá? Vamos lá, irmãos? Então, as pessoas têm paralisado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Algumas pessoas já responderam, mas eu quero que você coloque agora no comentário aí. A pergunta é: em sua opinião, como posso vencer o medo? Na sua opinião, como podemos vencer o medo? Hein? Bota aí no comentário aí, irmãos. Como é que eu posso vencer o medo? Bota assim, bem resumido, mano. Uma palavra. E uma palavra, como você pode vencer o medo? Irmãos, bebo muita água. Toda hora bebendo água, toda hora bebendo água. Já nem tô bebendo mais no copo. O copo já tá acabou. Eu tô na garrafa direto. Então vamos lá, irmãos. Fala aí pra mim. Uma massa voltou. Como é que podemos vencer o medo em uma palavra? Fé, oração, a força da oração. Vamos lá. Como podemos vencer o medo? Confiando nas promessas de Deus. Reclaim, nossa irmã Cláudia e nosso irmão Luiz. Hein? Como que nós podemos vencer o medo através de uma palavra? Palavra,
entrega, fé, determinação, oração é a palavra, crendo no poder do amor de Deus. Coloca aí você também. Vamos participar aí, irmãos. Coloca aí o seu comentário aí. Amém? Então vamos passar, irmãos. A gente viu aqui a primeira face, a face do medo. Enfrentando, isso aí, é enfrentando. A irmã Gabi colocou aí. A gente falou a primeira face do medo, que é um medo negativo, um medo destrutivo. Agora vamos falar o medo positivo, um medo que é benéfico para mim e para você, tá? Abra a tua Bíblia aí. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A gente vai terminar já, irmãos. Mas eu quero que você abra essa Bíblia aí, Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, eu vou abrir aqui na minha. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e 3. Amém? Vou fazer essa leitura aqui, tá, irmãos? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazon, Tamar e em Egite. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou em todo Judá. E pregou jejum em todo Judá. Amém, irmãos? Até que só até o 3. Olha lá. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O que esse texto fala para mim e para você? É muito simples, irmãos. Nós encontramos aqui Josafá diante de uma situação difícil e complicada. Ele recebe a notícia, e essa notícia é muito grave, é que um exército enorme vem contra ele. E aparentemente, aos olhos humanos, aquele exército iria derrotar o povo, o exército do rei de Judá, que era o rei Josafá, ia destruir eles. Então, ele pegou esse medo dele, ele teve medo, como nós falamos, todos nós temos um medo de alguma coisa e de alguma intensidade, e esse medo ele canalizou em buscar a Deus. Ele canalizou a buscar a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Todos nós temos medo, mas como você tem canalizado esse medo? De uma forma negativa, destrutiva, ou de uma forma benéfica? De uma forma benéfica. Por exemplo, pessoas falam assim: eu tenho medo de perder a minha família. Nós falamos isso lá no primeiro tópico. Eu tenho medo de perder minha família. Então, esse medo, olha só, esse medo que eu tenho de perder a minha família, vou canalizar para o quê? Para cuidar melhor dos meus familiares, da minha família. Eu vou cuidar melhor da minha esposa, eu vou cuidar melhor dos meus filhos e, consequentemente, você, mulher, vai cuidar melhor do seu esposo. Por quê? Porque você não quer perder. Então, esse medo de perdê-los vai fazer você amá-los mais, vai fazer você cuidar melhor deles. Amém? Um exemplo, você tem medo de sofrer um acidente, de morrer num acidente. E esse medo, se você usar de uma forma certa, você vai canalizar ele para você respeitar as leis de trânsito, para você estar mais vigilante, para você não beber quando estiver dirigindo. Você está entendendo? O medo ele vai existir, mas você pode usar esse medo de uma forma benéfica, irmãos. Foi isso que Josafá fez. Josafá teve medo daquele exército e ele fez o quê? Ele tomou a decisão de quê? De buscar ao Senhor. Tem pessoas que estão com medo de perder o emprego. E aí o que acontece? Muitas pessoas que estão com medo de perder o emprego ficam lá argumentando, ficam lá chorando, ficam lá tentando encontrar alguma solução. Ou melhor dizendo, fica remoendo aquela situação, fica falando mal dos outros,
fica falando mal do patrão, fica falando mal da situação. Por quê? Porque estão com medo de perder o emprego. Mas se você ressignificar isso de uma forma correta, se você, olha bem, se você olhar de uma forma benéfica esse momento, você vai falar assim, não, é um momento para eu crescer. É um momento para eu mostrar que eu posso mais, que eu posso trabalhar melhor, que eu posso me envolver melhor. É um momento de eu mostrar que eu posso ser um cooperador melhor na minha empresa. Então isso força você a sair do comodismo e começar a agir. Começar a agir. Você está entendendo, irmãos? Então o medo, ele pode trazer benefícios maravilhosos, porque ele vai te movimentar. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de perder a eternidade com o Senhor. O que ele vai fazer? O que o medo vai impulsionar ele? O medo vai impulsionar ele a buscar a Deus, a entregar sua vida para o Senhor. Amém, irmãos? Tem pessoas que têm medo de Deus não ouvir mais a sua voz, de não ouvir mais Deus. O que ele faz? Ele busca mais a Deus. Olha lá, vamos ver aqui os comentários. A irmã Jéssica entrou. Pai, Jéssica. O medo nos faz crescer, mudar, nos superar. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 10:31. O medo faz parte, mas não pode atrapalhar a nossa... Isso aí. O medo, ele faz parte da nossa vida, mas você tem que ressignificar ele. Você tem que trazer um novo significado para esse medo. Esse medo, ele vai o quê? Te impulsionar a se aproximar mais de Deus. Esse medo vai te impulsionar a ter mais ousadia, mais coragem. Esse medo vai te levar a se aproximar mais da sua família. Esse medo vai te aproximar a cuidar melhor da sua família. Esse medo vai fazer você orar mais, buscar mais o Senhor. É isso que a gente precisa começar a entender, irmãos. Esse medo, ele pode ser mudado, ele pode ser usado de uma forma correta, mas tudo isso vai depender o quê? De como você está enfrentando isso. Como você tem usado isso? Porque o medo, irmão, é um sentimento, é um mecanismo de autopreservação. Sabia disso? É um mecanismo de autopreservação. Por exemplo, o medo, eu tenho medo. Por exemplo, eu não sei mergulhar. Eu não sei nadar. Então o medo me impede de entrar lá para o fundo do mar. E aí o que eu faço? Ele me dá um alerta de segurança. Eu começo a andar na água, e aí quando a água chega na minha cintura, ou até o máximo assim no meu peito, assim, irmãos. Quando chega aqui mais ou menos por aqui a água, eu já não vou mais. Por quê? Porque já me deu um alerta, o medo já me deu um alerta, que se eu for mais eu perco o controle e eu posso morrer afogado. Então isso é o que? Um medo benéfico. Então existe medos, irmãos, que vai nos levar a tomar mais cuidado, a vigiar mais, a estarmos alertas diante de algumas situações. Mas lembrando, o medo não pode controlar a sua vida. A irmã Selma colocou ali, amém. Amém, isso aí, irmãos. Então, irmãos, eu quero finalizar nesta manhã perguntando para os irmãos, qual a sua opinião sobre essa questão do medo de uma forma positiva? Pastor, eu tenho fobia de água, mar e piscina. Isso. O que acontece muito, irmãos. A irmã Lute colocou uma coisa interessante aqui. Aí essa fobia que ela tem, irmãos, é um medo excessivo que controla ela, impede ela de impede ela de entrar na piscina, no mar ou em qualquer outro lugar que tenha água e consuma ela ali, irmãos. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de falar em público. Já viu isso já? A pessoa não consegue falar em público. Toda vez que ela vai falar em público, ela treme, ela soa, ela desmaia, ela não consegue falar em público. Esse é um medo que trava, é um medo prejudicial. Essa pessoa, às vezes, ela tem um trabalho que exige dela que ela venha falar em público, ela venha falar para 2, 3, 10 pessoas e ela não consegue falar. Então ela acaba o quê? Saindo desse emprego ou sendo mandada embora desse emprego. Então esse é um medo prejudicial. Então existe uma forma de você mudar isso, de ressignificar isso na sua vida. Eu tenho feito alguns momentos como esse, irmãos, em alguns jovens que têm travado em algumas situações e a gente tem trabalhado com eles para que eles venham vencer essas fobias. Então, irmã, é possível vencer essa fobia.
Primeiramente, é confiar em Deus, é ter fé no Senhor. E depois, irmãos, existem algumas ferramentas da psicologia que trabalha essa questão da fobia, que faz você vencer esses medos, tá? Então não desiste não, vença esse medo aí. Irmã Lourdes, aí a irmã Conceição colocou, devemos buscar o Senhor antes de responder esse medo, esse ataque. O medo faz parte das nossas vidas, mas temos que saber controlar, entender, enfrentar. Não deixar o medo nos dominar. É isso mesmo, irmã Creuza. A irmã entendeu plenamente. Nós que temos que fazer o gerenciamento desse medo. Quando esse medo ele gerencia a sua vida, aí que está o problema. Porque ele domina a sua vida. Nós temos que ser os gerentes desse medo. Amém? Então o que a gente faz? A gente coloca a nossa fé em primeiro lugar. Nós confiamos em Deus. E aí a gente vai trabalhando para que esse medo não venha dominar. Não entro porque não sei nadar e tenho medo de morrer afogado. Eu também não sei nadar, irmão. Mas eu entro na piscina eu entro até a cintura, até porque eu entendo que o medo não me controla. Ele me dá um alerta de segurança. Fobia é aquela pessoa que ela não consegue de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já viu aquela pessoa, por exemplo, a Isabela tem medo de aranha. Ela olha a aranha, ela fica com medo. Ela fica com medo. Ela, pai, me chama, pai. Aí eu vou lá te matar aquela aranha. Mas tem pessoas, irmãos, que se a aranha tiver uns 10 metros, ela souber que tem uma aranha lá em 10 metros, ela já desmaia aqui, irmãos. Isso é fobia. O medo controla completamente. Tá bom? A gente não pode confundir. A irmã colocou aqui a hora que eu li. É um trauma de infância, então. Isso é possível tratar, tá, irmã? Isso aí você vai utilizar a sua fé e a sua confiança em Deus e vai procurar também desenvolver um aspecto, um perfil vencedor diante dessa fobia, tá? E a Bíblia ela é repleta de pessoas que venceram várias fobias. Eu posso tirar alguns aqui para a irmã depois, para a irmã ver. Então, o medo nos deixa cautelosos. Então, existe, irmão, é o que eu estou falando sempre. Esse medo benéfico é um medo que você vai ver uma situação e você vai se precaver. Por exemplo, nós estamos vivendo o coronavírus, não é verdade? Muitas pessoas estão desesperadas, como eu falei, aquela mulher que o médico falou, o especialista falou, que a todo momento ela fica passando álcool na mão, ela não sai de casa, não deixa ninguém sair de casa. E um desespero tremendo. O medo controlou ela. Eu não quero pegar essa doença. Eu não quero pegar essa enfermidade. Primeiramente, eu confio em Deus. É nele que eu confio. Eu já coloquei a minha família na proteção do Senhor. Só que eu tenho que ser vigilante. Eu vou no mercado comprar as coisas. Cheguei em casa, eu lavo a minha mão. Eu vou na casa dos meus pais. Vou lá, passo álcool na minha mão e vou lá falar com os meus pais. Eu vou tomar as orientações básicas, irmãos. Básicas. Esse medo não pode dominar a minha vida. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que se precaver. Pessoas têm medo de tomar multa. O que ele tem que fazer? Respeitar as legislações do nosso país. As legislações de trânsito, ok? Isso, a irmã que você colocou aqui. Isso. Então, realmente, o medo, irmãos, ele tem a sua forma benéfica e a forma maléfica ou destrutiva. O que a gente precisa é o quê? É de que forma nós vamos conduzir esse medo. Toda vez que o medo domina a minha vida, ele é destrutivo. Toda vez que esse medo, eu consigo gerenciar ele, eu sirvo ele de uma forma benéfica. Ele me serve de uma forma benéfica. Ele me dá um alerta com relação àquilo ali. Por exemplo, numa comunidade que está havendo tiroteio, muitos tiros lá, bala perdida, polícia e bandidos atirando a todo momento. Aí eu vou falar assim, não, eu vou lá. Sabe por quê? Porque Deus vai me proteger. Primeiramente, nós não podemos provar a Deus, não podemos fazer isso com Deus. Deus não permite isso, Deus nos chama para sermos vigilantes. Então, se lá está dando tiroteio, eu não vou lá, irmãos. Sou vigilante. Eu vou ficar com a minha família aqui, aguardando. Se alguém precisar, eu vou lá ajudar, vou lá auxiliar, vou lá buscar aquele que está ferido. Mas eu tenho que estar, primeiramente, entender essa questão de vigilância. O medo, ele vai fazer o quê? Não, vou aguardar para depois ir lá.
Tem pessoas que vão falar assim, estou na frente do mar. Ah, Deus abriu um mar lá no Mar Vermelho. Eu não sei nadar, então eu vou orar agora para que Deus venha abrir o Mar Vermelho também para que eu possa entrar. Irmãos, aquilo ali foi para aquele momento, para aquela época, é para algo que Deus queria fazer para aquele povo. Então a gente não pode replicar isso para hoje. Então o medo de não me fazer, de não nadar, de não saber nadar, vai me fazer o que não? Eu vou com a água até na cintura. Amém, irmão? Então eu não vou querer justificar essa minha falta de nadar com a questão bíblica, a questão de fé. Isso aí, irmã, colocou perfeito a irmã Rosane aqui. Temos que estar confiantes em Deus e estar vigilantes em nossas ações. Amém? É isso, irmãos. Ok? Vamos estar terminando aqui, irmãos. Por exemplo, nós falamos aqui, né? A pessoa tem medo de não ter eternidade com Deus. De ter eternidade, de viver a eternidade no inferno. O que ela faz? Eu vou buscar a Deus. Então esse medo é um medo benéfico, o medo dela não estar na presença de Deus. Então faz ela o quê? Buscar a Deus. E aí, irmãos, eu quero orar nesse momento por você. Eu quero interceder pela tua vida, irmãos. E aqueles irmãos que têm algum sentimento, algum medo, que ainda está dominando a sua vida e não está deixando você viver, me manda depois um zap, que eu quero orar por você, eu quero aconselhar você de uma forma mais prática, tá, irmão? A irmã colocou aqui, reclame peças. Pastor, eu tenho medo de ficar trancado em elevador, desde que fiquei trancada nele com excesso de pessoas. Mas não deixa entrar em elevador, mas verifico sempre excesso de pessoas, tanto enfrentar o medo. Então, é isso aqui que eu tô falando com os irmãos, ó. Ela tem um medo de uma experiência que ela teve no passado de entrar no elevador cheio. Aí no passado, ela ficou presa no elevador e isso trouxe o quê? Trouxe um medo para ela. Mas esse medo não controla ela, porque ela tem que entrar no elevador, ela vai entrar no elevador, ou ele vai entrar no elevador, mas ela verifica o que é o excesso. Se o número de pessoas no elevador tem que ser 10, ela vai olhar e vai falar assim, não, tem 10 pessoas aqui, eu não posso entrar. Então, o medo controlou ela? Não. Ela está vigilante, ela confia em Deus, mas está vigilante, como a irmã Rosane colocou. Eu vou entrar no elevador no próximo, porque vai ter menos pessoas. É isso que eu estou falando com os irmãos, amados. A irmã, não sei se é o irmão Luiz ou a irmã Cláudia colocou esse comentário aqui, mas é isso aqui, é isso aí. O medo não domina ela, tá? Então, nesse momento, irmão, eu quero orar por você. Se você está passando por um momento difícil, que o medo está controlando você nesses dias de crise, ou você tem alguma fobia, alguma coisa que tem atrapalhado você, a tua fé, o seu comportamento com Deus, irmãos, me manda um zap ou pede assim, pastor, coloca no comentário aí, pastor, eu quero falar no privado. E aí eu vou estar entrando em contato com você, tá? Para a gente estar falando especificamente sobre isso. Ok, irmãos? Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que você fechasse os teus olhos agora, onde você estiver. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus, que eu quero orar pela tua vida. Soberano Senhor e eterno Deus, Pai, nesse momento, Senhor, clamamos ao teu santo nome, Pai. Falamos sobre esse sentimento medo, ó Pai, e pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha operar, Senhor, sobre a vida daqueles que têm tido esse sentimento, e esse sentimento tem dominado as suas vidas, aonde, ó Pai, a fé, a esperança tem se perdido, Pai, ao longo dessa caminhada, Senhor. Não deixa, Pai, que esse momento de crise domine a fé ou paralise os talentos dos teus servos, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, nesta manhã, que precisamos ressignificar esse medo, ó Pai. Que possamos usar, ó Pai, esse medo de uma forma benéfica para nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ressignificar esse momento, ó Pai. Ó Pai, muitos estão paralisados com talentos e dons nesse momento, porque olham para as dificuldades, a quarentena, o distanciamento e paralisam, Senhor. Mas nesse momento clamamos para que o Senhor venha operar, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. É o que nós pedimos agora, que o Senhor tenha ousadia e coragem, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria aos teus servos, para que venham enfrentar da melhor forma, Pai,
esses desafios do medo, Senhor. É o que nós pedimos agora, Senhor. Abençoe a tua família, Pai. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Oi. Vem cá. Aqui. Ah lá, dá tchau, dá tchau. Teus irmãos lá. Isso. O Alexandre que vinha hoje aqui. Aquele dia tava o Benjamin, agora o Alexandrinho tá aqui comigo. Quer água? Toma água. Então, irmãos, nós oramos agora pela tua vida. E se você precisar de ajuda, manda para mim, quer falar comigo no privado, que eu vou estar de alguma forma te auxiliando, te ajudando no que eu puder, tá, irmãos? E não posso deixar falar isso, irmãos. A gente não está se reunindo no templo, amém? Não estamos lá no templo, mas estamos aqui. Nós estamos ligados numa fé só. Então eu vou pedir para você, irmãos, pela fé. E assim como nós fazemos no culto na nossa igreja, nós vamos fazer aqui agora. É importante isso, irmãos. Olha lá, irmã Soraya, irmão JJ mandou beijos. Amém, irmã Naí. É importante isso. A gente tem um momento nosso na igreja, é um momento de muita alegria nossa, é de estarmos ofertando na casa do Senhor e dizimando. Entendemos, irmãos, que o dízimo é uma responsabilidade minha como membro daquela igreja, membro da nossa igreja. Nós somos um corpo ali naquele lugar. E aí, irmãos, a nossa igreja tem compromissos, e compromissos importantes. E a gente tem que honrar esses compromissos, irmãos. E esses compromissos são honrados com o meu dízimo, com o seu dízimo, com o dízimo de todos os irmãos e as nossas ofertas. Então, irmãos, nós não estamos presentes ali no culto físico, mas a nossa responsabilidade ainda aqui como igreja continua. Então, irmãos, procure saber o número da igreja, a agência e a conta da igreja. No zap da igreja tem. Eu vou pedir para colocar aqui. Acho que tem aqui também na fanpage da igreja o número e a conta, o número da conta da agência. Deposite ali a sua oferta, o seu dízimo ali nesse momento, irmãos. Se você não pode fazer ir lá no banco para fazer a transferência ou depósito, faça pelo aplicativo. No celular tem aplicativo do seu banco, transfere lá para a igreja, faz um TED aí para a igreja aí, deposita seu dízimo, a sua oferta, irmãos. E eu já deixo claro para você, irmãos, o amor de Deus por você não vai mudar se você entregar sua oferta, o seu dízimo agora ou não. Não vai, tá, irmãos? O amor de Deus continua o mesmo pela tua vida. É só uma questão de responsabilidade que nós temos como membros daquela igreja, tá? Se você que está aqui hoje, que não é membro da nossa igreja, mas quer ofertar, vai lá na fanpage da nossa igreja lá, procura o número da agência e conta e faça lá a tua oferta nesse momento, tá? Se você tem a sua igreja, entrega o dízimo na sua igreja, tá, irmãos? Se você quer ofertar na nossa igreja, oferte, mas dizimar, você vai dizimar na sua igreja, tá? Deus abençoe a sua vida, derrame chuva de bênção para você. A irmã Luz coloca o zap da igreja. A igreja não tem zap ainda não, irmã, mas manda coloca aí que eu vou te mandar um zap no privado, tá, irmã? Ok? Eu vou te mandar o meu número aí no privado e eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Tá bom, irmã Luz? A irmã Gabi tem meu telefone, tá? A sua filha lá. Pede para ela que ela te dá aí, que a gente pode conversar e eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Conceição, não tenho medo, pois estou com você. Do orientei, tratei, filho de ocidente. Isso aí. Isso. É a questão do medo dominar. A gente não pode deixar o medo dominar a nossa fé. Não podemos deixar nossa fé em Deus ser abalada, pois sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso. É verdade. Então, irmãos, a gente está encerrando por hoje. Oferte lá para a nossa igreja, entregue seu dízimo se você tem que entregar. E outra coisa, irmão, eu acabei esquecendo. Se você não puder depositar ou fazer transferência, nós vamos estar na igreja hoje à noite. Hoje tem nosso culto online lá na igreja. Só vai ter o pessoal, os músicos, o pessoal do som, o pessoal do vídeo, da parte da mídia, da parte da transmissão dos vídeos. Então, irmão, se você quiser dar uma passada na igreja, acho que a partir das 7 horas a gente já está lá já. Se você quiser passar lá na igreja para entregar o seu dízimo lá no gasofilácio, você entrega e
pode ir, tá, irmãos? Não vai ser culto presencial, não, é culto online. Por enquanto, na semana que vem, a gente vai avaliar a situação e aí a gente vai dar mais um parecer para os irmãos se a gente vai retornar ou se a gente vai continuar ainda com os cultos online, tá? Detalhes, eu estou gostando tanto desse culto online, que esse culto online tem atingido tantas pessoas, que eu não vou parar, irmãos. Eu quero providenciar para a nossa igreja, para que todo culto que a gente tiver na nossa igreja, que estiver voltando ao normal, os cultos normais, que a gente também passe esse culto na forma online. E eu estou já pensando, já vendo com o Mateus como que a gente pode fazer isso, tá? Então, os irmãos estejam orando por esse trabalho. A irmã Luz está lá na casa da nossa irmã Gabi, tá? Abraço, irmã Ellen, abraço, irmã Rosemary, Deus abençoe. Manda um abraço lá pro pastor Silvio. Eu sei que a gente não pode estar se abraçando agora, mas se você tiver a oportunidade de falar com ele pelo zap ou pelo telefone, diga aí que o pastor Alexandre está mandando um abraço para ele, tá? Irmãos, Deus abençoe vocês. Vamos nos envolver na obra do Senhor, vamos evangelizar. Tem muitas formas de evangelizar, de fazer a obra do Senhor. Não enterre seus talentos, não fique parado por causa do medo. Avance, seja ousado, tenha coragem, vença esse medo. Começa a ligar, começa a mandar zap, começa a conversar com as pessoas pela internet, falando do seu amor e da sua preocupação com eles. Declare o amor de Cristo aonde você colocar o teu áudio, irmãos. Não propague palavras negativas, não propague um medo destrutivo, mas propague o amor, tá bom, irmão? Deus abençoe. Quero mandar um beijo agora, irmão, para minha esposa linda, deve estar preparando um almoço aí para mim agora, e Deus abençoe, irmãs. Ela tá tremendo, tá preparando cada prato aí delicioso ela a semana. Tô até engordando, irmão. Tenho que voltar a comer, vou comer mesmo, mas ela tá cozinhando muito, irmãos, tá? Deus abençoe aí, um beijo pro meu amor, beijo pros meus filhos aí, beijo pros Ministério Kids, irmãos. Eu falei que no começo aqui da live aqui, tem me surpreendido, irmãos. Vamos ser imitadores dessas crianças aí. Eu não sei qual vai ser o desafio dessa semana, mas tá lindo. Deixa eu ver se eu encontro aqui o potezinho da Isabela. Espera aí, irmãos, vou pegar o pote da Isabela aqui. Cadê o potezinho da Isabela? Aqui, irmãos, olha só, irmão. Potezinho aqui, ó. É o pote da Bela. Já colocou já o pedido nela de oração, ó. Tá vendo? Esse que é o desafio que eles estão fazendo. Cada um deles está fazendo um potezinho. Uns são maiores, outros menores, outros mais gordinhos, outros mais magrinhos. Mas o importante é o que? Que eles estão envolvidos com a obra do Senhor, tá bom? Aqui, ó. Oração. Então, irmãos, vamos seguir exemplos aí. Vamos seguir o exemplo aí desses irmãos aí. Dessa galera aí do nosso Ministério Kids. Deus continua abençoando a nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Eide, a irmã Luciana, que estão envolvidos aí. Não sei mais quem tá, irmão, mas Deus abençoe a vida de vocês, tá? No Ministério Kids. A Belinha e do Alexandre também fez. A Alexandre também fez também. O Xandinho fez. Amém. Deus abençoe, tá, irmãos? Irmão, estamos nos despedindo nessa hora. Deus abençoe a vida de vocês tremendamente, tá, irmãos? Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Deus ama vocês, Deus nos ama e que Deus proteja cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Tchau, irmãos.